We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you
Imparável Lucas Neto na área, estamos ao vivo aqui para mais uma aula grandiosa para você no Batendo Edital de Direito Administrativo com assunto de improbidade administrativa. Se você está aqui no YouTube, eu já peço a você duas coisas. Primeiro, que você deixe o like no vídeo. Segundo, que você compartilhe essa transmissão com mais gente. Eu quero que mais pessoas entrem aqui e vejam que eu estou ao vivo agora, numa sexta-feira. Imagina, sexta-feira chegando, chegou e nós estamos aqui de novo fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é ministrando aula boa no YouTube, na internet. Cara, eu só te peço um favor. Não custa nada compartilhar essa transmissão, velho. Compartilha aí, meu brother. Eu tô contigo todo dia. Me diz quem é o professor que dá aula aqui. Sou eu, não sou, cretino? Sou. Então tô aqui direto. Compartilha aí, moço. Faz essa gentileza aí pra gente chegar a mais gente. Uma aula boa de improbidade administrativa que eu vou deixar pra vocês aqui. Muito massa, uma parte importante. Hoje nós vamos ler os dispositivos da nova lei de improbidade administrativa e ver aquilo que mais pode cair em prova. Estamos prontos? Posso começar? Vamos lá. Imparáveis, vamos lá! Em um momento falamos de enriquecimento ilícito, improbidade administrativa. Hoje eu vou falar de prejuízo ao erário. Beleza? Na tela, olha isso. Afinal, o que é o prejuízo ao erário? Não podemos esquecer das três grandes modalidades de improbidade administrativa. Modalidades de improbidade administrativa. Vamos lembrar? Primeira modalidade, aquela que causa enriquecimento ilícito. Segunda modalidade, aquela que causa prejuízo ao erário. Terceira modalidade, aquela que afronta os princípios que balizam a administração pública, que são os princípios administrativos. Nós vamos estudar essa segunda modalidade. Qual é a grande sacada, feeling, que você tem que ter aqui? Presta atenção. Se é enriquecimento ilícito, dinheiro no bolso. Se é prejuízo ao erário, é Robin Hood. Já viu Robin Hood, filho? Robin Hood é aquele cara que tirava dos pobres para dar para os... Não, tirava dos ricos. Ele tirava dos ricos para dar para os pobres. Rico aqui vai ser a administração e Robin Hood é o servidor. Malaca, velho. Aqui no Ceará a gente chama de malaca. O malaca, sabe? Quer ganhar? Aqui a gente diz assim, ó. Tá atirando com a pólvora dos outros. É bem comum no Ceará a gente dizer, é fácil, né, bichão? Fala pra cá. É fácil, né? É fácil, né? Pá, atirar, com a pólvora alheia. É fácil. Atirar com a pólvora dos outros. Esse é o cara que causa prejuízo ao erário. Ele tira da administração pública e pá! Atira com a pólvora alheia. Hein? Presta atenção nas palavras-chave, moço. Quando eu falar de prejuízo ao erário, olha pra cá. Perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento e dilapidação dos bens ou haveres das entidades públicas. Essas palavras-chave são as que caem em prova. Vamos botar aqui, vamos? Já passa pro seu caderno? Vamos lá. Perda patrimonial, tá bom? Vem dois aqui, Lucas. O que mais? Desvio, apropriação. Tem mais? Tem. Malbaratamento. Que mais, Lucas? Dilapidação. É o camarada que tira dos da administração pública para encher o rabo dos outros, mas não dele. Cuidado, essa perda patrimonial é da administração, esse desvio é da administração, essa apropriação é contra a administração, esse malbaratamento é contra a administração, essa dilapidação é contra a administração, mas não é para encher o próprio bolso. Porque se fosse isso tudo para encher o próprio bolso, seria enriquecimento ilícito por parte desse agente. Vamos ver aqui quais são essas situações realizadas pelo servidor que podem causar o prejuízo ao erário, tá? Isso está no artigo 10 da Lei de Licitações. Vejamos. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma,
para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades da administração. Perceba que não é no próprio patrimônio, é no patrimônio particular de outrem, de outra pessoa. Olha o 2. Não é para decorar, é para aprender, moço. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens e rendas e verbas ou valores da administração. Doar a pessoa física, ai meu Deus do céu, vai doar para os outros. Hein? Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades do artigo 1º desta lei, permitir ou facilitar a alienação ou permuta ou locação de bens integrantes do patrimônio de qualquer das entidades, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Você é responsável por alugar um prédio da administração. Aí você vai lá e aluga, mas por um preço inferior ao de mercado. Você prejudicou a administração? Prejudicou. Enriqueceu com isso? Não. Só prejudicou a administração? A recíproca é verdadeira. Você foi lá e fez um aluguel, né? Alugou um prédio privado e foi lá e fechou o contrato de qualquer jeito, sem analisar o mercado, sem pesquisar, para ver se realmente aquele valor que estava sendo cobrado naquele aluguel era valor de mercado. Tá, porque a palavra chua, cagando para a administração pública. Super irresponsável. E eu já te digo que não é impossível que você possa, num só ato, se lascar nas três modalidades. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou princípio administrativo. Entretanto, a configuração do verbo, da frase que eu estou tratando para você, é uma configuração que te leva a crer que só a administração se lascou. Você não se beneficiou. Porque se se beneficiasse, teria enriquecimento ilícito. Perceba, não precisa decorar, não. Realizar operações financeiras sem observância das normas legais. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observar as formalidades legais. Frustrar a licitude de uma licitação ou processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, arrecadando perda patrimonial. Olha as palavras-chave, perda patrimonial. Apareceu perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação e não houve colocação de dinheiro no seu bolso, é prejuízo ao erário, eu estou repetindo de forma proposital. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, prejuízo ao erário. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, liberar a verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, permitir e facilitar o concorrer para que terceiro se enrique ilicitamente. Lucas, quer dizer que se eu permitir, concorrer, facilitar para que terceiro possa se enriquecer ilicitamente, eu não cometo enriquecimento ilícito, ainda que essa palavra, essas duas palavras apareçam, cuidado. Cuidado, olha essa observação fatal que você não pode esquecer. Não é porque apareceram as palavras enriquecimento ilícito que necessariamente a modalidade de improbidade administrativa será enriquecimento ilícito. Se você facilitar para que outrem se enriqueçam ilicitamente, isso foi prejuízo ao erário, caso você seja agente público. E aí, como agente público, eu chamo o empregado público, o servidor público, eu chamo o juiz, eu chamo o promotor de justiça do Ministério Público, não interessa quem. Inclusive aquele que ainda de forma temporária e sem remuneração perceba munus público. Tem encaixe de munus público para a vida. Você precisa compreender em definitivo isso para não errar mais questão de improbidade administrativa, pelo amor de Deus, porque isso cai. Beleza? Show? Vamos lá. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades da administração. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada. Celebrar contrato de rateio de consórcio sem suficiente e prévia dotação orçamentária. Perceba que o que é que dá o encaixe para prejuízo ao erário? Vinha numa frase aqui que você não tem como decifrar. Se a prova colocar só isso, não tem como decifrar. Se eu coloco só celebrar contrato de rateio de consórcio público, não tem como decifrar. Mas o que é que decifra que é prejuízo ao erário? O que vem depois. Sem suficiente e prévia dotação orçamentária. Como é que você permite que haja a celebração de um contrato de rateio de consórcio? Que é um contrato, não quero entender o que é não agora. É um contrato que foi feito ali com a administração, você, agente público, permitiu que ele acontecesse sem a prévia dotação orçamentária. A administração tomou no quengo. Se lascou. Então você vai ter que se lascar também.
respondendo por prejuízo ao erário. Facilitar o concorrer de qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, não é o seu. É porque ele tem um de, ó a preposição. Patrimônio particular não é o seu, é de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas, mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Tudo isso é ato de improbidade administrativa, moça, que causa prejuízo ao erário. Vem mais. Permitir ou concorrer para que pessoa física... Olha que legal, cara. Dá para desvendar a questão e acertar só com essas frases, macho. Para que pessoa física, não é você, ou pessoa jurídica utilize bens, rendas, aí vai do mesmo jeito. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas, mas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular, conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe a lei. Tudo isso é prejuízo ao erário. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento. Vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Ou seja, para que nós possamos entender que houve o prejuízo ao erário, nós precisamos compreender automaticamente que houve, na inobservância das formalidades legais ou regulamentares, a perda patrimonial efetiva. Se fulano não se utilizou das normas regulamentares de alguma coisa e não houve perda patrimonial efetiva para a administração, ei, ó, o dedinho, não há o que se falar em ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário. Lucas, me explica, me dá um exemplo, Baitinga, me dá um exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você é gestor aí da sua cidade, você é prefeito. Você recebeu uma verba pública do Ministério da Educação e jogou para a saúde. Isso não pode. Você jogou para a saúde, você já não atendeu às formalidades legais e regulamentares. Entendeu até aqui? Pergunta que não quer calar. Você vai ser condenado, eventualmente, por improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário? Aí você me responde. Depende. Depende. Se conseguido comprovado for que houve perda patrimonial efetiva, vai sim ser condenado por improbidade que causa prejuízo ao erário. Entendeu, meu jovem? Entendeu, meu filho? Beleza. Parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. Cuidado, não é porque houve perda patrimonial que necessariamente houve improbidade. Porque eu já te disse desde o começo das minhas gravações de improbidade administrativa que só haverá improbidade se houver dolo. A palavra-chave trazidas pelas mudanças aqui da nova lei de improbidade administrativa, meu filho, é dolo. Dolo é intenção de produzir o resultado. Sem dolo não há o que se falar em improbidade administrativa, moço. Entendeu, sim ou não? Não tem como dar errado, não. De maneira nenhuma. Atos de improbidade administrativa que causam agora afronta aos princípios da administração. Quais são os atos de improbidade administrativa que afrontam os princípios da administração pública, Lucas Neto? Vamos à leitura da lei, não tem coisa melhor do que analisá-la. Presta atenção. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa. Ó a palavra dolo de novo aqui, moço, ó. Dolosa. Então o dolo entra tanto no enriquecimento ilícito, quanto no prejuízo ao erário, quanto na na afronta. A melhor palavra é essa, afronta aos princípios administrativos. Dolosa. Pode ser uma ação, pode ser uma omissão, mas dolosa. Culposa não.
tá? Que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Vamos lá. Que condutas são essas? Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando o beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Antes de eu falar disso aqui, você tem que entender uma coisa. Existem princípios que regem a administração pública, que você muito bem já estudou comigo, que são os princípios explícitos da administração pública, e eu não vou entrar em detalhes porque você sabe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os princípios explícitos que regem a administração pública. Existem os vários princípios implícitos ou subentendidos que regem a administração pública. Tem o princípio da proporcionalidade, tem o princípio da razoabilidade, tem o princípio da indisponibilidade do interesse público, tem o princípio da supremacia do interesse público, tem o princípio da motivação, tem o princípio da coercibilidade, tem o princípio da especialidade, tem o princípio da segurança jurídica, tem o princípio da autotutela, tem o princípio da tutela. Isso aí tem uma aula aqui dentro do curso objetivo chamada princípios. Princípios, você tem que ver essa aula, para você entender quais são os princípios que regem a administração. E compreender que a administração pública tem todos os seus princípios explícitos, estão no artigo 37 da Constituição Federal, e tem os vários princípios implícitos, meu irmão, que a gente passa um montão de tempo só falando neles. Esse artigo 11 configura situações que mexem com todos os princípios. E aí cabe a você ficar engessando ali pontuações acerca de que princípios são esses. Por exemplo, você que é bocão. Esses incisos que eu coloquei são os que podem cair na sua prova. Você que é bocão. Lucas, quem é que é bocão? Se tu pegou um segredo que é da administração pública, que diabo que tu quer dando com a língua nos dentes, Batinho? Tu revelou um segredo, você está quebrando no mínimo o princípio da legalidade. O princípio da confiabilidade que a administração pública tem que ter em relação a você. Nesse 4 aqui diz negar publicidade a atos oficiais. Princípio da publicidade. Exceto em situações que prejudiquem a segurança do Estado ou a intimidade do indivíduo. Princípio da publicidade, um princípio explícito, inclusive. Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de um concurso público de chamamento de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro. Você frustrou um procedimento de licitação, moço? Você frustrou um procedimento de concurso público, moça? Foi? Então você atingiu o princípio da legalidade, porque o concurso público e a licitação estão impetrados na lei, né não? Você está quebrando princípios. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Você deixou de prestar conta, sendo que a lei diz, ei, Baitinga, presta conta. Então você não cumpriu o que está na lei. Você quebrou o princípio da legalidade, quebrou o princípio da reserva legal, quebrou o princípio da especialidade, quebrou vários princípios administrativos, deixou de fazer o que estava incumbido da lei. Revelar, olha aí o verbo, ó, ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida político-econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Você sabe que aí ia ter um aumento no petróleo, no combustível, você ficou sabendo, lá dentro do governo. Aí você já espalhou para terceiros que ia ter esse aumento, fazendo com que o cara fosse lá e se utilizasse de encher 50 galão de combustível do carro dele nos postos, tudinho. E você conseguiu revelar um segredo de Estado, prejudicando a confiabilidade da administração. Você quebrou um princípio. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Você quebrou outro princípio. Então perceba que não é para decorar isso aqui. Não é para decorar. É para aprender. Ó. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, isso é nepotismo. É nepotismo, o famoso nepotismo, que está inclusive presente na Constituição Federal, né? E na súmula, na famosa súmula vinculante de número 13 do Supremo Tribunal Federal. É o nepotismo. Então, praticar nepotismo,
além de, obviamente, fazer você se responsabilizar em várias esferas, incluindo a criminal, te faz responder por improbidade administrativa em ato atentatório ao princípio da administração pública. Praticar no âmbito da administração pública e com recurso do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no artigo 37, quebrando o princípio da publicidade. Vamos ver os parágrafos subsecutivos? Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Então, para que haja isso aí, improbidade administrativa nessa modalidade, tem que ser comprovado na conduta funcional do agente o fim de obter proveito próprio ou benefício indevido para si ou para outra entidade. Em outras palavras, apenas a modalidade dolosa vai ser cabível nesse caso. Aplica-se o disposto nesse parágrafo primeiro a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade instituídos por lei. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais legais ou infralegais violadas. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo, com finalidade ilícita por parte do agente. Se tem uma palavra que resume de novo esses parágrafos aqui, é dolo, intenção. Se eu pegar os 4 e ler os 5 aqui e ler de novo, a mesma coisa vai estar sendo dita. O que a legislação quer dizer é, mas só vai responder por improbidade administrativa se tu tiver intenção. Se não tiver, não dá em nada. Tá bom? Ah, Lucas, mas vai abrir brecha na lei. Você não é advogado, você tá aqui para acertar a questão de prova. Só isso. Para de mimimi. Bora para a primeira questão. Aperta o botão do play. Vai. Diz assim, ó. A Lei 8.429 dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude de prática de ato de improbidade administrativa. Sobre as condutas consideradas atos de improbidade, assinale a alternativa correta. Qual dessas alternativas aí está correta? Item A. Constituem ato de improbidade administrativa as condutas que causem enriquecimento ilícito apenas. Não tem como você errar uma dessa, porque eu já falei que existem 3 modalidades. Constitui ato de improbidade as condutas culposas? Não. Só dolosas. Somente são punidas as condutas que tipificam ato de improbidade administrativa praticadas a título de dolo, ressalvados os casos previstos em lei especial. Perfeito. Configura improbidade administrativa a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandato eletivo, sendo desnecessária a aferição de dolo. Pelo contrário, é super necessária a aferição de dolo. Portanto, o gabarito ficou fácil nessa primeira questão. O item C deveria ter sido assinalado. Questão de número 2. De acordo com a Lei 8.429 de 92, assinale a alternativa que constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Conceder benefício administrativo ou fiscal com as observâncias de formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. É sem as formalidades, sem e não com. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço inferior ao de mercado. Certo ou errado? Isso aí é improbidade que causa prejuízo ao erário. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço inferior ao de mercado. No caso, como é para aquisição, permuta ou locação de um bem ou serviço da administração, é por preço superior ao de mercado. Superior ao de mercado. C. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública em entidades privadas, mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Essa é a letra de lei, especificamente no artigo 10 da Lei 8.429. A gente vai encontrar isso aqui, tá? Artigo 10
da Lei 8.429 de 92. D. Realizar a operação financeira com observância das normas legais e regulamentares. Não, é 100. É 100. Ordenar ou permitir a realização de despesas autorizadas em lei ou regulamento. Está errado, não tem nada a ver. Gabarito já está dado, item C de casa nessa questão. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Cleiton, servidor público, no exercício de suas funções, de maneira dolosa e em desacordo com as disposições legais, negou publicidade a ato oficial. Nos termos da Lei 8.429, a conduta praticada por Cleiton, item A, não configura ato de improbidade administrativa. Configura sim, configura. Isso atenta contra os princípios da administração pública, ó, especificamente contra o princípio da publicidade. Beleza? Se você quer resolver muitas questões só sobre improbidade administrativa, não deixe de ir para o bloco só de improbidade administrativa em questões que existe dentro dos nossos cursos. Especificamente nesse seu. Eu não sei porque você não está respondendo. Aí é enxoval. Enxoval. É enxurrada, moço. De tanta questão até dar uma dor, só de improbidade. No mais, eu quis aqui te passar tudo que você precisa saber sobre prejuízo ao erário e ato atentatório aos princípios da administração pública. Continua ainda estudando a lei de improbidade administrativa na sequência. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Hoje eu trabalhei aqui o tema do prejuízo ao erário em blocos curtos e assim a nossa metodologia dentro do nosso curso. Essa aula não fica salva, obviamente ela sobe só para os alunos e vai ficar disponível quantas vezes você quiser ver lá na plataforma. São blocos curtos de 20 minutos, sempre com a metodologia teórica e no final resolução de questões e sempre puxando o link para você poder assistir só questões e revisar todos os assuntos que são trabalhados. Desse jeito, é quase que impossível que você não construa uma preparação mais massiva para o seu concurso. Eu não acredito ainda que você não está nas nossas trincheiras, estudando aqui para a Polícia Civil do Ceará, para a PP Ceará, para os concursos públicos com edital aberto ou com edital a abrir. Se você não está, chame agora no WhatsApp alguém da nossa central de vendas e atendimento. Tem gente de plantão, uma hora dessa, esperando o seu contato para te dar acesso ao melhor curso preparatório online para concurso público. Você tem teoria, você tem exercícios, você tem aulas ao vivo dentro da plataforma em que você vai poder acompanhar em tempo real e que ficam salvas lá, bonitinhas para você, em uma plataforma super, hiper, mega organizada. Não perca tempo, vem estudar com a gente, eu quero você aqui no Objetivo. Se ligue também nas ações que faremos no final de semana. Estamos sempre de domingo a domingo entregando o que há de melhor na sua preparação para qualquer concurso público. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, faça um excepcional final de semana e bora estudar. Valeu!